Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver vendo. Eu me chamo Igor e eu vou apresentar aí o artigo com o nome Inclusão do Google Clientes para a Previsão do Ibovespa, uma comparação entre os modelos XGBoost e uma rede neural, feito em conjunto com os professores Felipe Coelho e o professor Rony Marcos. Contextualizando um pouco o artigo, a gente sabe que o mercado financeiro é um ambiente onde agentes deficitários é, captam recursos dos agentes superavitários para poder operar no mercado a fim de ter uma maior robustez financeira. Com isso, com o crescimento de dados, é, é necessitado cada vez mais modelos cada vez mais robustos para tomar a melhor decisão em menos tempo possível, como visto em Machado. Com isso, a gente chegou no seguinte objetivo geral: como o Google Trends e os modelos de aprendizagem de máquina podem melhorar a previsão da direção do Ibovespa. Com isso, dividiu-se em dois objetivos específicos: em utilizar a aprendizagem de máquina para prever a direção de movimento dos preços do Ibov e comparar o retorno da estratégia por meio da previsão do Ibovespa com o retorno clássico, com uma estratégia de retorno clássico, o buy and hold. Com isso, a metodologia foi dividida em várias etapas. Primeiro, aqui foi utilizada uma modelagem supervisionada de classificação com dois modelos, o XGBoost e um Multilayer Perceptron, uma rede neural, e o período e a amostra foi de 2012 até 2018, com os seguintes ativos: Ambev, B3, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Itaúsa, Itaú Unibanco, Petrobras e Vale. E com isso, para poder treinar um modelo correto de machine learning que vai entender realmente como o mercado funciona, não simplesmente decorar, é preciso dividir entre treino e validação e teste. Com isso, o período de treino foi de 2012 até 2017, para o modelo finalmente ver como é que, com o modelo treinado, como é que ele vai se comportar com novos dados em 2018, que é o período de teste. E com isso, a variável alvo é o sentido do Ibov. Se o retorno do dia seguinte for maior que o retorno de T, o retorno de hoje, assume-se o valor 1. Caso contrário, valor 0. E com isso a gente pode ter dois resultados. O resultado estatístico, que está na tabela, que mostra a acurácia e o intervalo de confiança dos modelos, que verificando não foi lá muito bom, dado que não foi utilizado nenhum tratamento de dados de série temporal, apenas jogou-se os dados, e com isso teve uma acurácia em torno de 50%. Já o resultado financeiro, como visto no gráfico, pode ver que o retorno da rede neural, pela rede neural, fazendo um trade diário, se amanhã for subir, vai comprar, se amanhã for cair, vai vender hoje, teve um retorno de 30%, o que é muito bom em comparação com o buy and hold, que teve um retorno de 10% acumulado ao longo do ano, tendo um gap de 20% no total. E por fim, é, fica proposto o modelo de classificação com três classes, não apenas em binário, é, treinar modelos durante 2017 e 2019 e testar em 2020, em um período depois da pandemia, podendo testar até em 2021. E apesar da baixa acurácia, o retorno foi melhor em relação ao buy and hold. Muito obrigado.